Vocês sabem que a situação está bem crítica no mundo inteiro, não só aqui na Itália onde eu moro, mas no mundo inteiro. Nós estamos vivendo todos a mesma situação, estamos todos no mesmo barco e tem aqueles dias que bate aquele desânimo, dá vontade de você não fazer nada, parece que o mundo tá acabando, mas eu não vou deixar esse desânimo cair sobre mim e eu vou trazer para vocês aqui hoje uma receitinha que é uma massa de pão super versátil, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou trazer aqui para vocês com recheio de presunto e queijo, pode ser mussarela ou um outro queijo da preferência de vocês. E agora vamos deixar esse desânimo de lado, colocar a mão na massa e fazer esses pãezinhos deliciosos pro lanchinho da tarde. Bom, gente, para mim começar a minha massa desse pãozinho, eu vou colocar 8 gramas de fermento seco, fermento de pão. Vocês podem, esse sachê aqui ele tem 8 gramas, mas vocês podem usar o de 10, que eu acho que no Brasil se usa o sachê tem 10 gramas. Então, vou colocar 200 gramas de água, tudo medido na balança, tá, gente? Porque a balança para essa receita é muito importante. As medidas elas têm que ser precisas para o pãozinho dar certo. Então, vou misturar primeiro aqui o fermento na água. Agora eu vou colocar 300 gramas de farinha de trigo para mim fazer aqui uma esponja, deixar descansar uns 30 minutos ou 40 e depois eu vou fazer a massa. Primeiro eu sempre gosto de fazer essa esponja aqui. Essa esponja ela não fica muito úmida, tá, gente? Então dá até para poder mexer com as mãos, porque ela não fica úmida demais. Ela é assim mesmo, um pouquinho mais seca. Então, se vocês quiserem, pode também misturar com as mãos. Então, gente, agora eu vou deixar descansar de 30 a 40 minutos, tá? Não mais do que isso, porque senão ela passa do ponto de fermentar, então eu aconselho vocês deixarem no máximo 40 minutos. Bom, gente, olha, eu agora vou começar a fazer a massa dos meus pãezinhos. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui a minha esponja que eu fiz antes. Eu deixei bastante tempo, gente, passou de 1 hora, porque tá muito, quer dizer, não é que tá muito frio, mas a temperatura tá começando a baixar. Nós já estamos aqui no outono na Itália e a temperatura de hoje é de 20 graus. Então, eu deixei ela mais de 1 hora para ela poder crescer bem. Mas se vocês estiverem em um lugar quente, não deixe ultrapassar muito tempo, senão ela vai perder o ponto da fermentação. Aí agora eu vou pegar uma vasilha bem grande, porque eu tô fazendo uma receita para bastante quantidade, tá, gente? Vocês podem também diminuir essa receita e fazer a metade, é porque aqui em casa eles devoram tudo muito rápido, então eu vou fazer como se fosse 2 receitas, mas vocês podem colocar também a metade de tudo aqui que eu tô fazendo. Depois eu deixo no box de informação os ingredientes completos. Aí eu tenho aqui meio quilo de farinha de trigo, eu tinha usado 300 gramas para fazer a esponja, e aqui eu tenho meio quilo, então um total de 800 gramas. 2 ovos, tudo em temperatura ambiente, tá, gente? Depois é que eu vou misturar com a esponja. Por enquanto eu vou fazer essa mistura aqui à parte. Aqui eu tenho 80 gramas de manteiga, se quiser pode usar margarina. Eu gosto da manteiga, mas fica a gosto de vocês. Aqui eu tenho mais ou menos de 10 a 12 gramas de sal. Se quiser fazer essa massa aqui tipo pão doce também pode, tá, gente? É só vocês substituírem e colocarem mais açúcar. Eu acho que 150 gramas de açúcar já vai ficar um pãozinho mais doce. Aqui eu tenho uma colher rasinha de açúcar, porque esse aqui é um pãozinho que eu vou fazer salgado. Então eu só coloco o açúcar para dar aquele contraste. Eu vou mexer antes de colocar o leite, que ainda vai levar leite aqui. Aqui eu tenho 200 gramas de leite em temperatura ambiente. Gente, não vou colocar esse leite todo porque às vezes fica muito mole. Tem farinha aqui, absorve muito o líquido. Então, é 200 gramas? É, mas vocês vão sempre
colocar aos poucos, tá, gente? Porque senão, de repente, a massa vai ficar muito mole, depois vocês vão perder o ponto. Então, o leite, vocês não coloquem tudo de uma vez. Toda vez que eu faço pães ou qualquer receita desse tipo, o líquido eu sempre coloco aos poucos, com cuidado, porque senão você pode desandar a massa. Então, agora eu vou começar a mexer para mim sentir aqui essa textura, tá? Antes de acrescentar mais leite, se for necessário. Olha, vocês estão vendo? Eu ainda vou colocar a esponja aqui. Então, se eu colocar muito leite, essa massa aqui provavelmente ela vai ficar mole. Então, eu vou sentir aqui a textura e ver se é necessário colocar mais leite. Vou colocar bem pouquinho leite. Não vou colocar tudo não, porque senão vai ficar muito mole. Não vai ser necessário as 200 gramas de leite que está ali. Bom, gente, olha, ficou nessa textura, não precisou de colocar mais leite. A planetária é tudo nessa hora, né? Olha, misturar essa massa aqui, essa esponja com as mãos, mas vamos lá. Dá um bom trabalhinho, né? E com a planetária é ótimo fazer esse trabalho aqui. E aí agora eu vou usar aqui a força do braço e vou sovar para misturar também muito bem essa massa, tá, gente? Cuidado para não ficar a esponja separada da massa. Tem que penetrar tudo aqui, por isso que é bom a planetária, né? É só colocar força aí no braço e sovar uns 10 minutinhos, que aí você vai ter certeza que a massa tá bem misturada, tá? Bom, gente, olha, eu sovei bastante, tá? Evitando de colocar muita farinha, eu só usei um pouquinho pra não grudar muito na bancada, porque não é pra ficar uma massa muito seca. Então, agora que eu consegui sovar ela bastante, eu vou colocar ela de volta na vasilha que ela tava. Coloco um pouquinho de farinha aqui no fundo pra ela não grudar. Agora eu trago essa massa de novo pra minha bacia que ela tava antes, descansando. Agora, gente, eu vou colocar aqui, olha, vocês estão vendo que eu tô pegando uma folha aqui de película e eu vou encostar na massa, ó, deixar ela encostadinha aqui na minha massa e vou levar pra geladeira, tá, gente? Mais ou menos 1 hora, pode ficar mais tempo, se vocês estiverem ocupados não tem problema. Gente, eu deixei minha massa na geladeira mais ou menos 2 horas, tá? Ó, cresceu bastante, porque eu não tive tempo de abrir antes, então agora eu já enfarinhei a minha bancada e vou começar a abrir para fazer aqui os meus pãezinhos de presunto com queijo. Gente, ela é bem elástica, você abre e ela volta, então a gente vai abrindo aos pouquinhos. Gente, olha, o presunto, desculpem, tá? O erro vai posicionado aqui, porque eu vou virar isso aqui, eu esqueci, gente, olha que falta de atenção, tava distraída aqui com esses dois em cima de mim e acabei esquecendo. Então eu tenho que deixar, tá? Essa pontinha aqui que eu vou puxar ela aqui por cima, não é pra levar até lá no final. Gente, olha, esse queijo aqui é tipo uma mussarela aí do Brasil, um queijinho amarelo, tá? Vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. Aí agora, gente, ó, por isso que eu não podia colocar aqui o recheio como eu tava fazendo, tá? Que agora eu vou fazer essa dobra aqui por cima do recheio, tá? Puxo a minha massa pra ela vir, que ela tá bem elástica, então vai dar certo
Com certeza. Então, a gente vai, ó, cobrindo ela até no final. Dá uma apertadinha aqui pra poder a massa colar e também tirar o ar se tiver aqui no meio, tá? Aí agora eu vou dobrar aqui por cima. Olha, e eu também aperto pra poder tirar qualquer ar que tenha, tá? E eu vou cortar aqui o excesso da massa que ficou sobrando. E vou tentar medir aqui, vou tirar primeiro essa parte aqui de massa. Vocês podem estar medindo, olha, 3 dedos pra cortar. Se quiserem menor, 2 dedinhos, tá? Esse pãozinho aqui. Esse pãozinho aqui, gente, ele é igual um joelho, tá? Eu acho que ele não é a massa do joelho, não. A massa do joelho é diferente, mas ele fica igual. Já vou levar ele pra descansar. Eu enrolando tudo aqui, né? No tabuleiro que ele vai depois ser assado. Então, vou posicionar aqui dentro, não colocando, deixando um pouquinho de espaço, tá? Não deixando muito junto, porque se ele vai inchar mais ainda um pouco, vai crescer mais um pouco. Então, é melhor não colocar muito em cima, tá? Pra ele não grudar um no outro. Então, vocês deixem aí um espaço quando quiserem fazer esse pãozinho. Todo tipo de pãozinho que vai fermentação, vocês têm que deixar espaço pra não colar. Então, aqui foram os primeiros 8 pãozinhos e agora eu vou abrir mais um pouco da massa e vou fazendo um pouco de cada vez. Olha, gente, eu peguei um pouquinho de azeite, tá? Pra mim poder misturar com a minha gema. E agora eu vou pincelar nos meus pãezinhos antes de levar pro forno. Eu vou colocar também um pouquinho de parmesão ralado por cima, tá? Mas é opcional. É porque eu gosto que dá um gostinho ainda mais especial. Só que vocês não precisam fazer se não quiserem. Eu tô mostrando aqui do jeito que eu faço, mas pode fazer também sem o parmesão, não tem problema. E também, gente, vou colocar um pouquinho de orégano seco, tá? Se vocês quiserem, eu acho que super combina com esse pãozinho, fica mais gostoso ainda e mais bonitinho com esse detalhe da folhinha verde aqui do orégano. E agora, gente, é a hora do sofrimento pra vocês, é claro, pra mim não, porque eu vou experimentar, vou ver como que tá, e vocês que estão olhando aí, infelizmente, vocês vão ter que fazer pra vocês poderem saberem como fica delicioso esses pãezinhos aqui, olha, feito com presunto e queijo. Vocês podem fazer com outros recheios também. Vocês podem colocar só presunto, vocês podem colocar só queijo, calabresa. Gente, o que vocês quiserem. A massa é super versátil, vocês podem usar do jeitinho que vocês quiserem. Bora lá agora fazer vocês sofrerem um pouquinho, experimentando aqui o meu pãozinho. Bom, gente, eu nem preciso falar nada, né? Muito gostoso, muito versátil. Vocês podem fazer pro lanche das crianças. Quando vocês fazem alguma coisa em casa, vocês podem fazer em porções pequenininhas que vocês vão fazer o maior sucesso. E também, gente, olha, eu fiz esses dois aqui, eu coloquei pra congelar, porque eu usei a mesma massa, tá? Por isso que eu não vou abrir aqui pra vocês verem, porque já tá enroladinho, já tava até no freezer. Olha, esse daqui eu coloquei alho amassado, porque no Brasil a gente ama pão de alho, aqui não tanto. E esse daqui eu coloquei azeitonas. Com a mesma massa vocês podem fazer aí vários tipos de pãezinhos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu só trago aqui receita que eu sei que vai dar certo e eu sei que vocês vão gostar. Vocês não têm ideia da quantidade de receita que eu deleto porque não dá certo. Então, se eu trouxe aqui, vocês podem fazer, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Se esse vídeo foi contribuição para sua vida de mulher e de homem também, né, gente? Não significa que aqui só tem mulheres que assistem o vídeo. Então, deixe seu like, uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.